crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Aleluia. Bom demais. Aleluia. Bom demais para não crer. Ei, curas estão acontecendo. Restaurações. Vento do Espírito, vento do Espírito. Ei, vento do Espírito. Vento do Espírito chegando lá no Japão. Vento do Espírito chegando lá em Palmas. Vento do Espírito, vento do Espírito. Vento do Espírito, vento do Espírito. Aleluia. 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 Ei, o Senhor está visitando quartos aqui, viu? Ei, é o poder dele em operação. Ele pode, ele pode, ele pode. Ele quer, ele quer, ele pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele mesmo diz: não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Ei, essa unção alcançando quartos agora, alcançando vidas agora. Ei, levante-se da cama aquele que estava acamado. Saia da UTI aquele que estava na UTI. Se levante agora em nome de Jesus, seja curado, seja sarado. Uma palavra do Espírito liberada nessa noite. Uma unção liberada nessa noite. A unção de Senhor Jesus Cristo em operação. Aquele que era, que há de vir, o Senhor sobre todas as coisas, que tem um nome acima de todas as coisas, acima de todas as doenças, em nome de Jesus. Ele é Deus de milagres, 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 Ele é Deus de milagres. Aleluia, 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 aleluia. Ei, adore o nome do Senhor, louve ao nome do Senhor. Ei, Ele está passeando. Ei, Ele está fazendo. Adore o nome santo do Senhor. Aleluia. 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 Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor. Te exaltamos e te agradecemos. Obrigado pelos milagres. Obrigado pelas restaurações. Quem disse que o Senhor não pode? Quem diz, Pai, que o Senhor não pode? Você é Deus em todo o tempo. Você é Senhor em todo o tempo, você pode. Você levanta aquele que está desenganado, Pai. Você mata aquele câncer agora em nome de Jesus. Você faz levantar o caído, Pai. Você arranca o câncer, você arranca o câncer, você arranca a bactéria, você arranca todo o mal, Pai. Todo o mal já foi vencido em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o Teu poder, a Tua unção operando nesse momento, a Tua unção operando nesse momento, Pai, aonde for necessário. A unção de cura trabalhando agora em nome de Jesus. Ei, a hemorragia sendo estancada agora. Hemorragia sendo estancada agora. Caroços sumindo agora em nome de Jesus. Diabetes indo embora agora em nome de Jesus. Crancos morrendo agora em nome de Jesus. Tumores secando agora em nome de Jesus. O nome de Jesus sendo glorificado nessa noite. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo Teu poder. Obrigado pela Tua unção. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito. Não é pela nossa força, Pai. É pelo Teu poder. Não há distância, não há lugar longe, não há lugar que não seja alcançado pela Tua palavra, não há lugar que não seja alcançado pela oração, não há lugar que não seja alcançado pela Tua unção, Pai. A Tua unção trabalhando agora, operando agora em nome de Jesus. Todo mal regredindo agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, toma a direção desse culto. Faz segundo a Tua vontade, Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus nessa noite. Que a Tua igreja seja edificada, Pai. Que nós saiamos daqui edificados, Pai, nesse culto de ensino. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono dessa obra. Nós te agradecemos pelas pessoas que estão aqui, Pai, e pelas pessoas que estão nos assistindo online, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tocadas por essa unção, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Nosso Deus é bom. Obrigado, Sara. Obrigado, Samuel.
Sabe, irmãos, meditando sobre algumas coisas no Senhor, meditando ali agora enquanto o louvor estava tocando, e algo também falou ao meu coração e eu preciso dividir isso com vocês. Irmão, se você quer prosperar, aprenda uma coisa: você tem sementes para você prosperar. A palavra do Senhor diz que Ele dá semente ao que semeia. Se Ele dá semente ao que semeia é porque tem uma função, tem um objetivo. Amém, irmãos? A lei da semeadura é um princípio da palavra, é um princípio de Deus. Você quer prosperar? Quem aqui quer prosperar? Semeie no reino. Amém, irmãos? Eu estou falando isso para vocês por causa do departamento infantil, por causa dessa obra que a gente está tendo aqui. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas se levantando para completar o que está faltando nesse departamento infantil em nome de Jesus. Nós somos da fé, amém, irmãos? A gente precisa exercer a nossa fé. A gente não pode olhar as coisas e normalizar as coisas. Não, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, o se já diz, irmãos, que é dúvida. E a fé não funciona no meio da dúvida. Aquilo que nós estamos declarando aqui vai acontecer em nome de Jesus. Porque vem direto do coração de papai. Amém, irmãos? No domingo eu estava aqui sentado e o Senhor falou ao meu coração para eu dar uma oferta. E foi específica a oferta, não foi uma oferta grande. Mas o Senhor falou especificamente sobre um valor. E eu coloquei, a gente sempre tem que entender uma coisa, irmãos. A gente precisa gerar expectativas quando a gente lança as nossas sementes. Amém, irmãos? Você já lança na sua semente, pode ter certeza da colheita no Senhor. Mas nesse dia eu não quis criar expectativas. Eu obedeci ao Senhor e está tudo bem, eu não estava com expectativa de retorno. Irmãos, aquilo que eu ofertei, o Senhor me fez voltar 4 vezes mais. Isso é para que a gente entenda, irmãos. Por que eu estou falando isso para você? Para abrir a minha vida, o que eu fiz eu deixei de fazer? Não. Para você entender que a semente, ela funciona. Quando você obedece ao Espírito Santo, as coisas vão funcionar para você. E Deus, às vezes, irmãos, vai tocar no seu coração, é no momento que você mais precisa. Aquilo que, às vezes, Deus está pedindo para você dar, é o que vai fazer falta numa conta. Mas a sua conta já está paga no céu em nome de Jesus. E vai chegar na sua vida. Amém, irmãos? Crie expectativas, coloque essas expectativas no Senhor, em nome de Jesus. Talvez você está estranhando o título da ministração nessa hoje. Na verdade, nós estamos num culto de ensino. Nós vamos falar a respeito do propósito no chamado. É isso mesmo que você ouviu, propósito no chamado. Amém, irmãos? Abre comigo em João 15:16. João capítulo 15, versículo 16. O Senhor Jesus falando aos discípulos. Ele disse o seguinte, está projetado aqui, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que você é um escolhido de Deus. Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Isso se chama um propósito, um chamado, se chama um chamado de Deus nas nossas vidas. Mas você sabia que propósito é diferente de chamado? Por isso que o título da ministração é esse, propósito no chamado. Sabe, irmãos, tem muita gente que sabe que tem um chamado, mas ainda não entendeu o propósito. E tem aqueles que percebem que tem um propósito, sabem da carreira que precisam cumprir, mas ainda não entraram no seu chamado. Todo chamado de Deus, irmãos, tem um propósito. Deus é intencional, Deus não erra. Deus não fica na dúvida entre mim e você se Ele chamou, se Ele tem um propósito na minha vida. Na vida de todos tem um propósito. Amém, irmãos? Mas nem todos são chamados. Quando eu falo chamados, para os dons ministeriais que eu estou falando. Mas não há só os dons ministeriais no sentido de você ser um profeta, um pastor ou um evangelista. Não, irmãos. Quando você está no ministério de socorros no meio da igreja, ministério de socorros, perdão, você faz parte desse ministério também. Há unção na sua vida para isso. Para você pregar o evangelho, para você falar de Jesus para as pessoas, para você convidar pessoas para a igreja. Há um propósito de Deus nessas coisas. Mas o que a gente quer, que eu quero que você entenda nessa noite, é que você pegue a Bíblia e você comece a observar desde lá do passado, desde Abraão, passando por Moisés, por Noé, por Josué. Eu até listei alguns aqui, Davi, Jonas e Jesus. Todos esses homens tinham um propósito de Deus, tinham um chamado de Deus para algo. O Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos?
Nós somos benditos por causa dessa palavra. Você é bendito, a sua família é bendita por causa dessa palavra. E Abraão, ele obedeceu. Ele entendeu que havia um chamado de Deus, mas Deus não tinha revelado para ele no propósito. Lá na frente que Deus revelou o propósito para ele. Moisés, ele foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Houve um chamado na vida de Moisés e o propósito era livrar o povo de Israel da mão dos egípcios e conduzir o povo à terra prometida. Noé também teve um chamado de Deus porque era homem íntegro e reto diante do Senhor. Havia um propósito para que Noé construísse aquela arca. E Noé foi chamado para construir a arca. Amém? Vocês estão entendendo o chamado e o propósito? Sim ou não? É assim que acontece na minha vida e na sua vida. Vamos aqui mais um pouquinho. Josué, depois que Moisés morreu, Deus chamou a Josué para o lugar de Moisés. Houve um chamado de Deus. Qual o propósito? Terminar de conduzir o povo até a terra prometida. Amém? Davi também foi chamado para ser rei sobre Israel. Jonas também tinha um chamado e um propósito. O propósito, ele já era um profeta, ele já tinha um chamado, mas para a cidade de Nínive, ele ainda não tinha entendido o propósito de Deus para Nínive. Ele diz no final que ele sabia que Deus é misericordioso e ia perdoar a Nínive. Mas ele foi chamado para cumprir um propósito, porque ele pegou um navio e fugiu para um lugar diferente. Mas quando ele se rendeu ao Senhor dentro da baleia, ele se voltou para a cidade de Nínive, ele apregou o jugo, apregou a justiça sobre aquela cidade, deu a oportunidade daquelas pessoas se arrepender, do maior ao menor, do rei até os animais, e eles se voltaram, se arrependeram, e aquela cidade foi salva do juízo. Amém, irmãos? O que eu quero que você entenda com isso é que o propósito de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o chamado continua em operação hoje, na minha vida e na sua vida. Talvez você tenha um chamado, mas você não entendeu o propósito. O que eu estou fazendo no Verbo da Vida Sul? Porque às vezes eu estou fazendo uma função que não é a minha. Às vezes eu estou ali, eu sou um pastor, mas eu sou um pastor auxiliar. Mas eu poderia estar numa igreja. Eu estou ali, eu sou evangelista. Mas eu estou um profeta. O profeta ele fica perdido ali dentro. Não, você não está perdido. Você foi chamado para o cargo de profeta. E há um propósito para você estar no Verbo da Vida Sul. E você precisa entender isso. Por quê, irmãos? Porque através desse chamado, através desse propósito que Deus tem para a sua vida, seja você quem for, chamado para o que for, vidas serão alcançadas. Famílias serão alcançadas. Um exemplo que eu vou dar para você, quem saiu daqui, Jefter, pastor Jefter, desde pequeno já queria aprender o Japão, já tinha dentro dele um chamado. E Jefter entendeu cedo o propósito. Por isso que as coisas com Jefter foram assim, rápidas. Porque ele entendeu o chamado e ele entendeu o propósito. Ele foi lá e aprendeu japonês. Fala japonês lá melhor do que muito japonês. Está falando japonês, irmão. Está lá pregando a palavra de Deus para os japoneses. E vidas estão sendo salvas, alcançadas. O Rema chegou. Está lá, tem os cultos na igreja, tem os cultos online. Pessoas que pensavam em se matar, desistiram, estão recebendo, confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Mas sabe que tudo teve um começo? Tudo começou numa igreja local. Eu quero que você entenda, irmão, que o seu propósito no chamado, às vezes, você só vai descobrir quando você começar a servir na igreja. Alô? Nós só vamos descobrir o nosso chamado quando a gente começa a servir na igreja. As coisas começam a funcionar quando você serve na igreja local. E mesmo assim, depois que você descobre o seu chamado, você vai ser desenvolvido na sua igreja local. Amém, irmãos? É aqui que você vai aprender sobre obediência. Aqui é que você vai aprender sobre submissão. É aqui que você vai aprender a ser guiado pelo Espírito. É aqui que você vai aprender o rema. Eu não entendi o porquê que eu tinha vindo de outro lugar para cá. Eu orava ao Senhor, Pai, eu quero uma igreja da palavra. E aí o Senhor me trouxe para o Verbo da Vida. E eu achei que era somente isso. Não, Deus tinha um chamado para mim que eu descobri aqui. E Deus tem um propósito para eu estar aqui nessa noite falando isso para você em nome de Jesus. Para abençoar a sua vida, irmão. Se você sair dessa noite, irmão, com o seu coração cheio daquilo que Deus quer falar com você, eu já cumpri a minha parte do meu chamado, do propósito de Deus para a minha vida nesse lugar. Às vezes, irmãos,
O cargo, para algumas pessoas, cargo é importante. Não, porque o pastor não me nota. Porque o pastor não me coloca para pregar. Porque o pastor... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Glória a Deus, tem irmão pregando na minha frente. Glória a Jesus. Eu não estou preocupado com isso não, irmãos. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Agradar o Senhor. E sabe o que acontece, irmãos? Aqui dentro na igreja local foi onde eu aprendi a verdadeiramente servir o Senhor com o meu coração. E o Senhor tem me trazido algumas coisas para que eu precise melhorar. Porque eu sei do meu chamado. Eu sei para aquilo que Deus me chamou. Mas eu não estava entendendo o propósito aqui. Pai, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou um pastor, mas eu estou aqui para servir o pastor. Eu não sou um pastor, mas eu estou aqui para servir você. Talvez eu não sirva para você em todo o tempo com uma palavra, mas quando você chegar lá eu vou dar um abraço em você. Vou dar um abraço de Cristo em você. Vou apertar a sua mão, vou abençoar a sua vida. É esse o propósito do Evangelho, é esse o propósito de Jesus. É isso que a gente precisa aprender com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abre comigo em João 4,34 para você entender o que eu estou falando. Jesus, ele tinha plena consciência do chamado dele e do propósito de Deus para a vida dele. Jesus esteve aqui em carne. Pode desligar, por favor. O pessoal agora toda a ministração minha agora quer me botar para dançar. Não estou entendendo não, irmão. Querendo botar o irmão na carne, eu não vou entrar na carne não. Glória a Jesus. João 4,34 diz assim... Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu vou parafrasear aqui. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou e realizar o propósito da sua obra. Amém, irmãos? Jesus, ele veio para nos ensinar. Então eu preciso entender isso aqui, você precisa entender isso aqui, que existe um chamado na sua vida. Ou talvez, irmãos, você saiba o seguinte: eu tenho um chamado, mas eu não sei qual é o meu chamado ainda, mas eu sei que tem um propósito. Deus me colocou nessa igreja aqui para alguma coisa. Deus me colocou para fazer alguma coisa. Pode ter certeza, irmão, que há lugar para você na igreja local. Amém, irmão? É para servir o café, é para limpar o banheiro, é para botar uma taça de água para os irmãos. Há galardão. Quem dá um copo de água para um profeta vai receber o quê? Galardão de profeta. Não pense você que você é invisível aos olhos do Senhor. Você é útil aos olhos do Senhor. É útil à obra de Deus. Outra coisa que eu vou falar a você, irmãos, não se apegue na questão da sua idade. Meu tempo de chamado passou. Tem uma nova geração vindo aí. Ei, pai, para com isso, meu irmão. Deixa eu dizer para você. Abraão foi pai com quantos anos? Aí, né, Joyce? Você se animou, né, Joyce? Deus, ele não está preocupado com a idade, não, irmãos. O que Deus quer saber é do seu coração. É de você se entregar ao propósito. É de você se entregar ao seu chamado. Sirva na igreja local, irmão. Mas não sirva por obrigação, não vinha para cá por obrigação, para se aparecer, para aparecer diante do pastor, diante das pessoas. Não, venha porque você entende o chamado. Eu tenho que estar lá porque eu tenho que abençoar alguém. Há um propósito para abençoar alguém. Domingo nós tivemos um rapaz que veio fazer uma visita para nós aqui e ele ficou impactado, ele se reconciliou com o Senhor. Amém, glória a Deus, irmãos. Irmão, você não sabe o quanto que eu fiquei feliz com isso. Irmão, você não sabe o quanto que eu fiquei feliz com isso. Porque cumprir propósito diante de Deus, irmãos, é você abastecer o céu com vidas. É você abastecer o céu, irmão, de vidas. É você trazer vidas novamente para o Senhor. É você amar as pessoas que estão sentadas aí. É você amar as pessoas que entram por aquela porta lá. O propósito de Jesus, o propósito de Deus para mim e para você é isso. E é isso que a gente precisa entender. O propósito de Deus é amar pessoas, é encher o reino de Deus. Isso você vai fazer através do seu chamado como ministro do Evangelho ou como aquele que está sentado aí nessa cadeira servindo no Ministério de Socorros. De alguma forma você vai servir. E olha que coisa interessante, irmãos. A gente fala sobre todas essas coisas. Falamos tanto de Abraão, de Moisés, de Josué. Mas você já parou para pensar nos dias atuais? O irmão Reagan cumpriu o chamado dele com excelência, entendendo o propósito dele. Aí veio o pastor Bud, fez da mesma maneira. Aí vem pastor Guto, apóstolo Guto, fazendo agora. Aí vem pastor Joselito. Aí vem pastor Wellington. Você entende, irmãos?
que o seu chamado é importante na vida das pessoas. Imagina se o irmão Reagan não tivesse feito o que ele fez, não tivesse entrado no chamado como ele entrou, não tivesse sido obediente ao Espírito Santo. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, ore ao Senhor, resolva isso com o Senhor. Uma dica que eu dou: comece a servir na sua igreja local. Resolva isso diante do Senhor. Pai, eu tenho um chamado, qual é o meu chamado? Ele vai falar com você, e no dia que ele falar sobre o seu chamado, entenda o propósito do seu chamado, entenda o seu chamado e entre nele, converse com o pastor e comece a ser treinado nisso. Deseje os melhores dons, disse Paulo. Sabe, irmãos, às vezes a gente trata Deus como aquele que prende coisas, que não quer dar coisas, que é sisudo, que é carrancudo. Ei, irmão, Deus é cheio de amor por você. Ele quer você um instrumento bom na mão dele. Ele quer você poderoso na mão dele. Ele quer você entendendo o que você está fazendo. Sabe, irmãos, um dia a gente vai chegar que nem Paulo e vai dizer assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tem uma coroa para mim e para você, irmãos. Mas a gente tem que entrar no nosso chamado, a gente tem que entrar no propósito. Às vezes você está aqui na igreja, pode até estar servindo nos seus dons, mas às vezes você ainda não entendeu o propósito das coisas. Às vezes você está vindo ainda bambeando na igreja, está vindo ainda fazer a sua escala ainda de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não está vindo porque você tem que cumprir uma escala, não, você está vindo porque está faltando irmãos lá na escala para você. E aí você não pode deixar a igreja sozinha, você tem que cumprir. Não, irmãos, cumpra a escala, mas ore para que Deus mande mais trabalhadores. Seja uma bênção para a sua igreja local. Seja uma bênção para a vida dos seus irmãos. Seja um alívio na vida dos seus pastores, na vida dos seus líderes. Sabe, irmãos, lá quando não vem alguém no som, é o Tony que vai cobrir. Lá a Marli, quando não vem ninguém no departamento infantil, é a Marli que vai cobrir. Não é para ser assim, irmãos. A igreja tem que pegar junto no seu chamado e na sua posição, entendendo o propósito do que é feito aqui dentro dessa igreja. Amém, irmãos? Departamento infantil, irmão. Ei, nossas crianças estão lá aprendendo a palavra, recebendo do Espírito, sendo ensinadas das coisas da palavra. Vamos pegar junto com o departamento infantil, irmãos. Ei, se coloca como um voluntário para estar lá participando. Sirva. Ah, mas eu sou um pastor, eu não posso. Pode. Ah, mas eu sou um profeta, não pode. Pode. Pode, não, deve. Não existe lugar melhor para você crescer espiritualmente do que no departamento infantil. Amém, irmãos? A Malu, quem é a tia? Cadê as tias aqui? Cadê as tias? A minha esposa fala assim: a Malu é a tia da escolinha, a coisa que ela ama fazer. E ela fala para mim: amor, eu aprendo mais com as crianças do que elas comigo. Em termos de oração, em termos de palavra, corrigem. As crianças corrigem os adultos. Ei, não pode falar isso não. Não pode falar isso não. O seu filho está sendo bem ensinado, irmão. Sabe, a nossa igreja, para poder crescer, ela precisa entender isso. A nossa igreja, ela está crescendo, eu creio, pela fé ela está crescendo. Mas ela precisa corrigir nessas coisas. Ela precisa entender o propósito, ela precisa entender o chamado. Todos nós temos um chamado. Está aqui o gogó de ouro ali, que é o Rafa. Está aqui a nossa rainha dos teclados aqui tocando também. E falta músicos, irmãos. Na terça-feira, no culto de ensino, nós só temos 2 aqui. Ah, isso é para a gente ficar penalizado? Não, irmãos. É para a gente orar como corpo, como igreja, entendendo o chamado, entendendo o propósito. Pai, eu entendo o propósito de orar também pelo departamento de música. Eu entendo que eu tenho que orar para que cheguem mais músicos. Eu tenho que orar, Pai, pela tua igreja para que cheguem mais músicos, mais cantores e que fluam em nome de Jesus. O seu propósito não está limitado, irmão, no seu cargo. O seu propósito não está limitado na cadeira que você senta. Parece que tem gente que tem cadeira cativa na igreja, só senta naquele lugar. Parece que ela tem um ticket, né? O meu ticket é o 32, cadeira 32. É aqui a minha cadeira. Você foi chamado para andar em movimento, irmão. Talvez o que você faça pode parecer pouco aos teus olhos, mas não aos olhos do Senhor. Seja um alívio para essa igreja, irmão. Seja um alívio para essa igreja. Convide pessoas para vir à igreja, irmão. É ovelha que traz ovelha. Não é pastor que traz ovelha, nós já falamos isso. Sabe, não, porque a gente tem que parar com esse negócio de cargo, que eu acho interessante. Eu vou falar aqui do apóstolo Guto, eu não gosto de falar dele, mas eu até me emociono vendo a humildade dele. Ele não está preocupado se você está chamando ele de Guto, de apóstolo Guto, de pastor Guto, de bispo Guto. Ele não está preocupado não, irmão. Entendeu? Porque não é o cargo que satisfaz o homem. O que satisfaz o homem é fazer a vontade de Deus. É ser fiel a Deus, irmão.
Tem gente aqui que eu saio na porta, me chama de pastor, me chama de obreiro, me chama de tudo. Tá tudo certo, irmão. Eu sou servo do Senhor. Na hora que precisar eu vou ser um obreiro. Na hora que precisar eu vou ser um diácono. Na hora que precisar eu vou ser um profeta. Na hora que precisar eu vou ser um apóstolo. Na hora que precisar eu vou ser um pastor. Tá tudo bem, tá tudo em casa. Contanto que eu alcance aquela vida pelo amor do meu coração. A gente precisa mudar a nossa mentalidade para servir a igreja local, irmão. Não fica olhando aqui, o número de pessoas, mas a igreja está vazia, a igreja está isso, aquilo, irmão, não olha para isso não. Seja daqueles que abençoam a igreja. Pela fé eu vejo pessoas sentando nessas cadeiras. Pela fé eu vejo essa igreja cheia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E continue fazendo o seu trabalho. Você lança uma semente, irmãos. A semente ela não brota na hora não, ela precisa de um tempo, ela precisa ser regada. E como é que a gente rega as sementes que a gente lança dentro da igreja? Pai, obrigado. Pai, obrigado em nome de Jesus. Graças nós te damos por pessoas chegando e sentando nessas cadeiras. Graças nós te damos por novos músicos chegando. Graças nós te damos, Pai, por trabalhadores lá no departamento infantil, professores cheios do Espírito, Pai, cheios da graça, do favor do Senhor operando naquele lugar. Você está servindo a igreja local, irmão. Para de se preocupar se você tem tempo ou se você não tem tempo. Sabe que às vezes a gente coloca desculpa para tudo, mas eu duvido que quando chega em casa vai dormir logo. Não, vai para frente da televisão. Vai para frente do computador. Vai para frente do celular. Eu não estou falando isso aqui como acusação para você não. Amém, irmãos? Eu estou falando isso aqui como um alerta, como uma exortação, que você foi chamado para servir a sua igreja local. Há um propósito de Deus para você estar nesse lugar. Tem pessoas que saem da igreja, não é porque o pastor falou isso, ou fez isso, ou fiz aquilo outro. Não, é porque ela não encontrou o seu lugar dentro da igreja. Ela não se encaixou onde ela devia se encaixar. Ela não deixou o Espírito Santo trabalhar dentro do coração dela. Ela quis ser vista dentro da igreja, quando na verdade ela tinha que servir na igreja. Aleluia. Estou falando para vocês de coisas espirituais, irmão. Você foi chamado para ser uma bênção para a igreja local. Em nome de Jesus. Talvez você não seja tão ativo. Talvez você não está lá todo dia dentro da igreja. E está tudo bem. Está tudo bem, irmão. Está tudo bem. Contanto que você seja de oração. Você não está aqui, mas as suas orações estão aqui. Eu não estou lá no departamento infantil, mas as minhas orações estão lá. Pastor Gerson está aqui, líder do diácono, da diaconia. Às vezes tem que rebolar também, irmão, para poder cobrir um daqui, outro dali, outro daquilo outro. Vem para cá, irmãos. Ser líder não é fácil. Líder de departamento, a vida de líder de departamento não é fácil. Imagina a vida do pastor. É ou não é? É muito bom você ver o pastor aqui em cima pregando, careca brilhando, pastor Gerson também desse tamanhozinho ali pregando ali em cima, tá tudo bem. Pensa que é fácil a vida de pastor. O pastor Gerson, nessa confusão que deu aqui, irmão, para cima e para baixo, com tudo para poder arrumar, pegava a escada, uma não dava, ele botava uma em cima da outra para poder alcançar a lâmpada, mas estava aqui trabalhando. Servir na igreja local. Ei, irmãos, ame servir a igreja local. Ame estar na sua igreja. Ame servir no departamento. Ame ser alívio dentro da igreja, irmão. Não fique esperando ninguém mandar você fazer nada, não. Ninguém está aqui para mandar você fazer nada, não, irmão. Agora, tenha um compromisso com a igreja local. Significa ter compromisso com a igreja local. É ter compromisso com o dono da igreja. Com o cabeça. Aquilo que você faz no corpo aqui, irmãos, na igreja, você está fazendo para o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão aqui ainda? Você está ouvindo todas essas coisas, irmãos, para que você possa ajustar a sua vida. Como o que eu estou falando aqui para você, eu estou procurando também ajustar a minha vida. Deixar de olhar a igreja como se ela fosse uma empresa. A igreja é a minha segunda casa. Amém, irmãos? Na sua casa, você deixa a sua casa de qualquer jeito? Você deixa ela bagunçada, desarrumada, alguma coisa fora do lugar? Não, irmão. Por que na casa do Senhor eu vou deixar bagunçado? Por que eu vou deixar fora do lugar? Por que eu não vou ter compromisso com a minha esposa quando eu puder estar ajudando ela? Irmão, minha esposa chega lá, ela chega cansada e vai lá lavar roupa, vai lá lavar a louça, vai lá fazer alguma coisa, e comida aqui, a comida do Dudu e a comida para Amanda levar no outro dia. Ela sempre está fazendo alguma coisa. E eu vou ficar parado olhando? Ah, não, eu sou o homem da casa, eu sou o cabeça, e eu tenho que ficar aqui no meu trono. Então, caia do teu trono, desça do teu trono, vire homem, vai ajudar a sua esposa. Amém, irmãos? A sua esposa, ela não é sua empregada, não. Ela é filha do Senhor. Dentro da sua casa, você divide tarefas com ela.
Em nome de Jesus, irmãos. Ah, o esposo, não, eu cheguei cansado também no trabalho. Irmão, da mesma maneira que você está cansado, ela também está. Na igreja é do mesmo jeito, irmãos. Há pessoas dentro da igreja que se cansam por causa do serviço. Porque não tem apoio, porque não tem ajuda. Você tem um chamado, você é um pastor, você é um profeta. Não, Antônio, eu não tenho chamado, não, eu estou aqui só no Ministério de Socorros. Está tudo bem, mas você tem um propósito de ajudar a crescer a sua igreja local. A responsabilidade de encher a igreja local não é do pastor, não. É da ovelha. Quem aqui é ovelha? Eu sou ovelha, então a responsabilidade é minha e sua. Louvado seja o nome do Senhor. Há ministrações, irmãos, que não agradam muito não, né? Que dói nos ouvidos, que faz a pessoa mexer para lá e para cá, mas é assim que tem que ser. Paulo ele diz lá em 2 Timóteo 3,16: toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Como é que começa? Toda palavra é útil para ensino e para educação? Não, ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Mais à frente, no capítulo 4, Paulo diz a Timóteo o seguinte, o pastor Timóteo diz a ele o seguinte, olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, repreende e exorta com toda longanimidade e... Não. Toda longanimidade e doutrina. Olha... melhorando. Amém, irmãos? Ou seja, a vida com Deus não é só de você estar na bonança, não, irmão. Vai chegar uma hora que o Senhor vai puxar a orelha da gente. Vai tocar no coração do ministro, vai lá, dá um puxãozinho de orelha aí, traz o pessoal para perto, traz a correção para o pessoal, porque isso é saudável para mim e para você. Amém, irmãos? Deus não quer filhos crescendo de maneira torta, não. Deus quer filhos crescendo da maneira correta, entendendo o chamado, entendendo o propósito. Como é que você vai viver algo que você não está entendendo? Como é que você vai viver o seu chamado se você não está entendendo o chamado? Como é que você vai entender o seu propósito se você não está entendendo o seu propósito? E às vezes, irmãos, pode parecer pequeno aos seus olhos aquilo que você faz. Mas quando Deus coloca você em determinado lugar, Ele vai capacitar e habilitar você. Quando você se coloca, irmão, na posição de abençoar a igreja, entendendo o propósito que há aqui em você, para dentro dessa igreja, as portas vão começar a se abrir para você. Deus vai começar a habilitar você em um bocado de coisa. E não estranhe, irmão, se você começar a prosperar. Em nome de Jesus. Que até a sua prosperidade é algo que vai ser benéfico para a igreja. Aquela palavra que eu lancei ali em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus vai falar. Veio no meu coração hoje. O Senhor vai levantar duas pessoas. Para poder chegar e falar assim, olha, o que está faltando aí que eu vou pagar o resto dessa escolinha aqui do departamento infantil. Irmãos, eu sou um homem de fé. E eu creio no Espírito que habita em mim. E eu creio naquilo que Deus fala comigo. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que ser ousado em fé, irmãos. É perguntar ao Senhor. É se colocar diante do Senhor. Nós temos exemplo aqui de Bar e de Júlia, que entenderam um propósito. Elas entenderam que havia um chamado. No primeiro momento elas não entenderam o propósito, mas quando elas uniram o chamado e o propósito, elas foram para Campina Grande. Elas entenderam por que elas foram para lá. Amém, irmãos? Assim como aconteceu com Jefté. Assim como está acontecendo com muitas pessoas aqui dentro da igreja que têm um chamado lá para fora. Ah, eu tenho um chamado. O seu chamado não é só para ficar aqui. O seu chamado é para servir na igreja local até o dia que Deus fala assim, agora você vai sair daqui e você vai para outro lugar. Foi como que o Senhor disse para Paulo. Disse aos apóstolos lá falando a respeito de Paulo. Abre comigo em Atos no capítulo 13. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, eles estavam fazendo o quê? Servindo ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eles estavam servindo ao Senhor. O Espírito Santo falou com eles, separa. Foi como aconteceu, irmão, comigo quando eu cheguei no Verbo da Vida. Quando eu cheguei no Verbo da Vida,
Eu não queria tocar teclado, não. Eu não queria ministério de música, não. Eu não queria aparecer, não. Eu queria só chegar lá, sentar no final lá da cadeira, no culto lá, sentar lá no final. Aí pronto, depois terminou o culto, eu ia embora. Mas o chamado falou mais forte. O propósito falou mais forte. O propósito de Deus foi que eu, como tecladista, fosse para o teclado naquela igreja que não tinha tecladista. Você entende, irmãos? Deus vai usar aquilo que você tem, às vezes, para trazer o socorro para dentro da igreja, a sua habilidade para dentro da igreja. Às vezes você é uma contadora, às vezes você é um contador, um administrador. Ei, você tem um chamado, às vezes não só para ser ministro, não. Está tudo certo você ser um ministro, mas você tem um chamado também para ser o socorro para a igreja. É um contador, é um administrador. Tá que o pastor Gerson é tudo, é contador, administrador, troca a lâmpada, limpa o banheiro, faz tudo. Mas ele entendeu o propósito dele aqui na igreja. Você está entendendo, irmãos? Sim ou não? Ele é um pastor, mas ele tem um propósito aqui dentro da igreja. Não deixar nada faltando, nada fora do lugar, tudo funcionando. Pastor Gerson queimou aqui a lâmpada daqui atrás, e no meio do culto ele vai lá e pega a chave de fenda e abre e derruba, e pega e troca a lâmpada lá, vai, se não tem no carro ele fala que vai trazendo todo dia, daqui a pouco ele chega com a lâmpada, já trocou a lâmpada, botou tudo no lugar, tudo funcionando. Talvez, irmãos, você não entendeu que você é uma peça que falta para a igreja funcionar como ela deve funcionar. Antes de você pensar, eu estou com vontade de sair dessa igreja, pergunte ao Senhor se é para você sair. Ah, mas eu não estou gostando daqui, as coisas não estão funcionando. Quem disse que a obra de Deus tem que funcionar do seu jeito? Domingo nós falamos de preferência, irmãos, a preferência de música. Quem disse que aqui a gente toca o que a gente prefere tocar? A gente toca o que Ele quer que a gente toque. Ah, mas eu sou um profeta ali, eu só posso, dar profetada quando o Senhor falar comigo. Não. Às vezes o Senhor falar comigo, vai lá e dá um abraço. Eu dei abraço em pessoas aqui no domingo que as pessoas estavam precisando do abraço. E quando eu abracei, a unção veio, o amor do Senhor veio e alcançou aquele coração. Talvez o seu dia, irmãos, não precisa você estar servindo aqui no púlpito, nem lá no som, nem como diácono, não. Às vezes o Senhor vai pegar você com o propósito de servir naquele dia para você abraçar uma pessoa, para você dar uma boa noite para a pessoa, para você olhar nos olhos de alguém e falar assim, boa noite, Jesus te ama. O servo, aquele que é servo do Senhor, não escolhe, irmão, onde vai servir não, e de que maneira vai servir não. O servo, ele está conectado com o Espírito Santo e ele vai servir a hora que for necessário. Amém, irmão? Amém. É isso que a gente precisa entender. Vai ter agora esse momento mulher lá, e eu já tenho orado por esse momento mulher, e eu digo a vocês, mulheres, vai ser uma benção. Eu creio em mulheres sendo alcançadas, mulheres libertas, mulheres saradas e curadas em nome de Jesus. E eu lanço uma palavra aqui, pelo Espírito. Vocês vão abraçar as mulheres que vão chegar lá pela primeira vez. E até aquelas que já são da igreja também. E vocês vão liberar daquilo propósito que o Senhor tem para aquele dia. Elas vão ser alcançadas em nome de Jesus. O churrasco do homem foi uma bênção, irmão. Ah, não, mas o homem é muito bagunceiro, não, irmão. Tudo organizado, tudo certinho. O Eduardo lá estava fazendo Masterchef. Foi top demais, foi muito bom. Sabe, irmãos, que aquilo ali é necessário para trazer as pessoas para perto. Sabe, para fazer com que as pessoas tenham confiança. Dentro da igreja, às vezes, nós somos muito sisudos, irmãos. Não faz parte do Senhor isso, não. Nós somos alegres. Eu dei o exemplo do pastor Jason domingo. Quem conhece o pastor Jason sabe aí, não era hoje? Pastor Jason nunca me recebeu, irmão, sem me dar um sorriso. Ele já me vê de longe, ele sempre sorrindo. Sabe, irmãos, e quando eu cheguei na igreja e conheci o pastor Jason, aquilo foi primordial para a minha vida. Eu falei, tem algo diferente nesse homem. Tem algo diferente nesse homem. Às vezes você pensa, o chamado dele é para ser um general da nossa nação. Não, o chamado dele é ser um homem de Deus e cheio de amor. Você está entendendo, irmãos? Não confunda o que é natural com o que é sobrenatural. Não confunda o seu chamado com o propósito de Deus. Talvez nessa noite eu estou aqui falando com você, você fala, mas isso aí eu já ouvi várias vezes. Não tem problema nenhum você ter escutado várias vezes. Mas há pessoas aqui que precisavam ouvir essa ministração hoje. Que às vezes estavam perdidas no seu chamado. Estavam perdidas no seu propósito. Estavam sem saber o que fazer dentro da igreja. Irmãos, o que não falta é o que tem de fazer dentro da igreja. Procura o pastor Gerson aqui.
Procura a Marli no departamento infantil. Se quiser cantar também, a gente faz uma audição com você. É ou não é? Faz uma audição aqui, dá um descanso pro Rafa. Aí, tá aberto, a gente faz a audição em nome de Jesus. O que eu estou dizendo, irmãos, é coloque o seu coração em Cristo. Coloque o seu coração em Jesus. Sirva ao Senhor Jesus como se Ele estivesse aqui lado a lado com você, você servindo junto com Ele. Você aqui trazendo um copo de água, o Senhor Jesus vindo trazer junto com você. Saiba que Ele está vindo junto com você porque Ele habita dentro de você. Aleluia. Seja aquele que abençoa. Em nome de Jesus. Eu queria orar pelas professoras que estão aí. Pode vir aqui na frente, Débora, Marli, quem mais também. Se alguém quiser se habilitar a ser tia também, vem aqui na frente. Eu vou seguir aquilo que o Espírito está falando no meu coração. Aleluia. Aleluia. Fica acanhada não, irmã. Faz uma fileirinha aqui na frente. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui, diante do nome poderoso, Emanuel, Emanuel. Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui, diante do nome poderoso, Emanuel, Emanuel. Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Marli, olha aqui. Marli. A mais ainda não acabou não. Uma unção liberada sobre a sua vida.
Você entendeu que você é filha e serva. Você entendeu o que foi falado aqui nessa noite. Você entendeu sobre o propósito. Há uma unção sobre a sua vida, há um chamado para a sua vida, que há nações te esperando. Mas ainda não é o tempo. O seu tempo é de aprendizado, de serviço nessa igreja. Você passou por alguns momentos que te desanimaram. Coisas que aconteceram e te entristeceram. Mas o Espírito Santo te susteve e Ele te sustém. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro a sua liderança naquele departamento forte. Uma força vinda do céu, uma força espiritual, ideias do Senhor, criatividade do Espírito. Em nome de Jesus, uma nova unção. Cura acontecendo naquele departamento. Crianças saradas e curadas e crianças alcançando as suas famílias em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida e sobre todas as professoras e professores daquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? É um novo tempo sobre essa igreja. E algo no meu coração também para Araújo, Bar. Venha cá, minha irmã também, Alexandra. Vem aqui na frente, por favor. Nós temos um tempinho ainda e eu vou obedecer o Espírito. Aleluia.